Olá, pessoal. Vamos agora apresentar uma breve resolução da prova, né? Então, a primeira questão aqui, pedia, dados os vetores u e v, determinar os valores de k, né, para os quais acontecessem essas três coisas aqui, né? Então, no caso A, pedia-se qual o valor de k para que os vetores tivessem o mesmo comprimento. Então, a gente calcula aqui o comprimento do vetor u, raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, não é isso? Então, as coordenadas são 1, 2 e 3. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado dá 14. Então, o comprimento de u é raiz de 14. No caso, o comprimento de v vai envolver a variável k, mas não tem problema. É raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, 2 ao quadrado, mais 1 mais k ao quadrado, mais 1 menos k ao quadrado. Aqui vai acontecer um cancelamento, né? Porque eu vou ter 2k desse termo aqui, menos 2k daqui. Então, a gente vai ter 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, 6. E eu tenho k ao quadrado aqui, e k ao quadrado aqui, e 2k ao quadrado. Então, para esses comprimentos serem iguais, 6 mais 2k ao quadrado deve ser igual a 14. E aqui a gente tem uma equação para k ao quadrado tem que ser igual a 4, e, consequentemente, o k deve ser mais ou menos 2 para que os vetores tenham o mesmo comprimento. Ok? O item B é ainda mais simples, porque pede-se para qual a condição sobre K, né, para que os vetores sejam perpendiculares, mas os vetores são perpendiculares se somente se o produto escalar entre eles é zero, calculando o produto escalar entre eles, que é a soma dos produtos das coordenadas, vamos ter uma equação para K. Então vai ficar 1 vezes 2, mais 2 vezes 1 mais K, mais 3 vezes 1 menos K. 2 mais 2, 4, mais 3, 7. E aqui vai ficar 2k menos 3k menos 7. Então, 7 menos k igual a 0, ou seja, k igual a 7. Tá. E no último caso, aqui é o mais interessante, porque a gente vai ver que não existe um valor de k para o qual né, u e v sejam paralelos. Porque dois vetores são paralelos somente se um é múltiplo do outro, não é isso? Com um alfa aqui diferente de zero. Então, quando eu comparo as coordenadas x e y de u e v, né, elas têm que ser proporcionais. E a constante de proporcionalidade tem que ser o alfa. Então, Vx sobre o x tem que ser igual a Vy sobre o y, mas Vx sobre o x, né, Vx sobre o x, Vx sobre o x dá 2, e Vy sobre o y dá 1 mais k sobre 2, de onde a gente conclui que, para haver a proporcionalidade nas duas primeiras coordenadas, o k tem que ser igual a 3. Mas para esse valor de k igual a 3, o Vz sobre o z dá menos 2 terços, que é diferente de 2. Ou seja, não tem como esses dois vetores serem paralelos para nenhum valor de k. Né? Então não existe um k tal que u seja paralelo a v. Então, na questão 2, a gente pede aqui para encontrar as projeções de u sobre v, projeção de v sobre u, não é isso? Então, para economizar aqui, primeiro eu calculei os produtos escalares de u por v, de u por u e de v por v. Tá, ok? Uma conta simples, é só a soma dos produtos das coordenadas, dos vetores. Então, o escalar v deu menos 9, o escalar u deu 18, v escalar v, 14. Então, usando a fórmula conhecida sobre que calcula a projeção de um vetor sobre o outro, né? A fórmula é essa. E é só substituir os valores. Produto escalar de u por v deu menos 9, produto escalar de v por v deu 14, e v 1, 2, menos 3. Então, está aqui a projeção de u sobre v. Já a projeção de v sobre u, né, a gente vai, aplicando a fórmula, obter isso aqui. Só que o produto escalar de v por u é igual ao produto escalar de u por v, porque o produto escalar, né, é comutativo. Então, vamos obter também menos 9 sobre 18, que é o produto escalar de u por u,
vezes escalar o vetor u, que é 1, 1, 4. Mas menos 9 sobre 18 é menos 1 meio, então obtemos assim a projeção de v sobre u. O item C é mais interessante porque ele pede qual condição a gente deve impor sobre u e v para que os módulos das projeções sejam iguais. A projeção de u sobre v e a projeção de v sobre u. Então, a gente sabe que o módulo da projeção de u sobre v é dado por essa fórmula aqui, né? Da mesma maneira, o módulo da projeção de v sobre u é essa outra fórmula. Então, a gente está, claro, admitindo, para poder fazer essas projeções, que os vetores são não nulos. Tá? Então, nesse caso, eu posso multiplicar aqui essas frações e elas vão ser iguais se somente se o módulo de u vezes u escalar v for igual ao complemento de v, v escalar u, reorganizando os termos e, né, mais uma vez, usando o fato que u escalar v é v escalar, é igual a v escalar u, eu obtenho essa equação aqui. Ó. O produto de u escalar v vezes a diferença dos módulos de u e v tem que ser zero. Mas, para isso acontecer, uma dessas duas coisas deve acontecer. Ou o produto escalar de u por v dá zero, e nesse caso u e v são perpendiculares, ou os módulos são iguais. Tá ok? Então, aqui a gente tem uma condição bem geométrica, né? Os módulos das projeções de u por v e de v por u são iguais se os vetores forem perpendiculares ou se eles tiverem o mesmo módulo. No caso deles serem perpendiculares, a projeção dá zero, né? Dá o vetor nulo. E nesse caso aqui, digamos que os vetores formam um triângulo isósceles, né? Tá. Então, a questão 3 era bem simples. Dados os pontos A, B e C, determina a área do triângulo ABC e um vetor unitário simultaneamente perpendicular a B e a C. A gente sabe que esse assunto está relacionado a produto vetorial, né? Então, primeiro eu vou calcular os vetores AB e AC. Então, simplesmente AB é B menos A C é C menos A. Faço as contas e obtenho aqui os vetores. Para calcular a área, eu vou precisar do produto vetorial, então está aqui. Também para calcular o vetor unitário, preciso também do produto vetorial, então vou calculá-los separadamente. E aqui estão as contas, né? Monto aquele determinante IJK, 1 menos 1 menos 2, 5, 1, 4, calculo usando a fórmula de regra de Sarrus. E aqui chegamos no valor de menos 2i menos 14j mais 6k, que, colocando aqui o 2 em evidência, né? Vai ficar 2 menos 1 menos 7, 3. Tá, então, para responder a primeira pergunta, a área do triângulo é metade do módulo do produto vetorial. Mas a gente já achou o produto vetorial, então vai ser 1 meio do módulo. O módulo desse vetor é 2 vezes a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, menos 1, menos 7, mais 3. Então, fazendo essas contas, 7 quadrado, 49, 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10, 59 unidades de área. Raiz de 59 unidades de área. Tá ok? Então, essa é a área. Já um vetor que é unitário, simultaneamente perpendicular a B e a C, a gente sabe que o produto vetorial tem essa propriedade. O produto vetorial de AB por AC é simultaneamente perpendicular a ambos. Tá ok? Então, a gente já tinha calculado o produto vetorial, é só, para obter o vetor unitário, dividir pelo módulo, que a gente já calculou aqui também, né? É o dobro disso. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz de 59, vezes o vetor produto vetorial, que é 2 menos 1 menos 7, 3, cancela e a gente obtém. É claro que eu estou pedindo um vetor, né? Mas, na verdade, a gente sabe que tem 2 vetores unitários, né? Um em cada sentido. Então, eu poderia obter também aqui o mais ou menos. Se eu quisesse colocar o menos aqui também, seria uma solução possível, né? Beleza. E a última questão, também muito simples, encontrar o volume do paralelepípedo gerado pelos vetores u, v e w. E depois a altura desse paralelepípedo com relação à face gerada pelos vetores u e v. Então a gente sabe que isso está relacionado a produto misto, né?
o volume do paralelepípedo é exatamente o módulo do produto misto, então calcula aqui o produto misto. É esse determinante formado cujas linhas são as coordenadas dos vetores, né? O V e W, obtenho menos 22. Como é o módulo, o volume é 22 unidades de volume. E agora, para achar a altura, a melhor coisa a fazer é usar a relação que a gente tem entre o volume do paralelepípedo é igual à área da base vezes a altura. Tá ok? Então eu vou calcular a área da base, que é o módulo do produto vetorial de U por V, já que, né, é a face gerada pelos vetores U e V. O produto vetorial de U por V eu calculo usando esse determinante, IJK 121301, não é isso? Obtenho 2, 2 menos 6. Então a área da base é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado, que dá raiz de 44. Então, aplicando a relação, a gente pode isolar o H aqui, né? E obter que o H é o volume sobre a área da base. Mas o volume é 22, a área da base é 2 raiz de 11, simplificando, vai ficar 11 sobre a raiz de 11, e racionalizando, vai dar exatamente a raiz de 11. É isso? Porque vai cancelar o 11 aqui com 11, é só a raiz de 11, unidade de comprimento. Tá? Então, essa termina assim a correção dessa primeira avaliação. Até mais.